Capítulo 22, Netzash. Título: Netzash, Vitória. Hebraico: Nun, Saddi, Shet. Virtude: altruísmo. Imagem mágica: uma bela mulher nua. Vício: impureza. Luxúria. Situação na árvore, ao pé do pilar da misericórdia. Texto yezirático. O sétimo caminho é chamado de inteligência oculta porque é o esplendor refulgente das virtudes intelectuais que são percebidas pelos olhos do intelecto e pelas contemplações da fé. Título dado a Netzash: firmeza. Correspondência no microcosmo: lombos, quadris e pernas. Símbolos: lâmpada e cinto. A rosa. Cartas de tarô: os 4 setes. 7 de paus, valor. 7 de copas, sucesso ilusório. Nome de Deus: Jeová Tsabaoth, o Senhor dos Exércitos. 7 de espadas, esforço instável. Hostes. Arcanjo: Aniel. Ordem dos anjos: Elohim, deuses. Chakra mundano: Noga, Vênus. Experiência espiritual: visão da beleza triunfante. 7 de pentáculos: sucesso não realizado. Cor em Atzilut: âmbar. Bria: esmeralda. Itzira: verde amarelado brilhante. Assia: oliva, salpicada de ouro. Netzash, a esfera de Vênus, é melhor compreendida contrastando-a com Od, a esfera de Mercúrio, estas duas representando força e formem um arco inferior, como já foi visto. Netzash representa os instintos e as emoções que eles dão origem, e Od representa a mente concreta. No macrocosmo, eles representam 2 níveis do processo de concretização da força em forma. Em Netzash, a força ainda é relativamente livre, sendo limitada apenas a formas extremamente fluídicas e sempre mutáveis, e em Od assumindo pela primeira vez uma forma definida e permanente, embora de uma natureza extremamente tênue. Em Netzash, uma forma particular de força se representa como um tipo de seres, fluindo para trás e para frente sobre os limites da manifestação de uma maneira extremamente elusiva. Tais seres não têm personalidades individualizadas, mas são como os exércitos com estandartes que podem ser vistos nas nuvens do pôr do sol. Em Od, no entanto, a individualização em unidades ocorreu, e a continuidade de existência. Toda mente é mente de grupo em Netzash, mas em Od a mente humana tem seus começos. 2. Vamos agora considerar o próprio Netzash, tanto em seus aspectos microcósmicos quanto macrocósmicos, tendo constantemente em mente que estamos agora na esfera da ilusão, e que o que está prestes a ser descritas em termos de forma são aparências como representadas pelo intelecto para si mesmo e projetadas de volta para a luz astral como formas pensamento. Este é um ponto muito importante e deve ser completamente compreendido para evitar cair na superstição. Tudo o que é percebido pelos olhos do intelecto e as contemplações da fé, como o texto yezirático tão graficamente coloca, tem sua base metafísica em Chokmah, a sefira supernal na cabeça do pilar da misericórdia. Mas com Netzash uma grande mudança ocorre em nosso modo de apreender os diferentes tipos de existência atribuídos a cada esfera. Até agora, percebemos por meio da intuição, nossas apreensões foram sem forma, ou pelo menos representadas por símbolos altamente abstratos. Não há mais desses depois de Tiferet, mas chegamos a símbolos concretos como a rosa, atribuída a Vênus, para Netzash, e o caduceu, atribuído a Mercúrio, para Od. 3. Como foi visto, concebemos as sefirot superiores sob o aspecto de fatores de manifestação e funções. Vimos em nosso estudo de Tiferet como a inteligência mediadora, como o Sefer Yetzir a chama, quebrou a luz branca da vida única como em um prisma para que ela se tornasse o esplendor refulgente de matizes de muitos raios em Netzash. Aqui não temos força, mas forças, não vida, mas vidas. Apropriadamente, portanto, a ordem dos anjos designada a Netzash são os Elohim, ou deuses. O foi reduzido aos muitos para os propósitos de manifestação na forma.
4. Esses raios não são representados como a luz branca pura pela qual vemos tudo em suas cores verdadeiras, mas como multicoloridos, cada um dos quais traz à tona e intensifica algum aspecto especializado da manifestação, assim como um raio de luz azul só mostrará aquelas cores que são simpáticas a ele, e fará suas cores complementares parecerem pretas. Toda vida ou forma de força que se manifesta em Netzach é uma manifestação parcial, mas especializada. Portanto, nenhum ser que tenha como esfera de evolução a esfera de Netzach pode ter um desenvolvimento completo, mas deve sempre ser uma criatura de uma ideia, uma função única, simples e estereotipada. 5. É o fator Netzach em nós mesmos que é a base de nossos instintos, cada um dos quais, em sua essência não intelectualizada, dá origem a reflexos apropriados, assim como os lábios de uma criança sugarão qualquer coisa que seja inserida entre eles. 6. Os seres de Netzach, os Elohim, não são tanto inteligências quanto as personificações de ideias. 7. Esses Elohim, para dar-lhe seu nome hebraico, são as influências formativas pelas quais a força criativa se expressa na natureza. Seu verdadeiro caráter deve ser discernido em Chesed, onde são descritos pelo Sefer Yetzirah como os poderes sagrados. Em Netzach, no entanto, que representa o extrato superior do éter refletor, eles passam por uma mudança. A mente criadora de imagens do homem começou a trabalhar sobre eles, moldando a luz astral em formas que os representarão para sua consciência. 8. É muito importante que percebamos que essas sefirot inferiores do plano da ilusão são densamente povoadas por formas pensamento, que tudo que a imaginação humana foi capaz de conceber, embora vagamente, tem uma forma construída sobre ele a partir da luz astral, e que quanto mais a imaginação humana se debruçou sobre isso para idealizá-lo, mais definida que a forma se torna. Consequentemente, gerações subsequentes de videntes, quando buscam discernir a natureza espiritual e a essência mais íntima de qualquer forma de vida, são recebidas por essas imagens, as criações do criado, e serão enganadas por isso, confundindo-as com a própria essência abstrata, que não pode ser encontrada em nenhum plano que produza imagens para a visão psíquica, mas apenas naquelas que são discernidas pela intuição pura. 9. Quando sua mentalidade ainda era primitiva, o homem adorava essas imagens, por meio das quais ele representava para si mesmo as grandes forças naturais tão importantes para seu bem-estar material, estabelecendo assim um elo com elas, por meio do qual um canal era desenvolvido pelo qual as forças que elas representavam eram derramadas em sua alma, estimulando assim o fator correspondente em sua própria natureza, assim, desenvolvendo-a. As operações dessa adoração, especialmente quando se tornou altamente organizada e intelectualizada, como na Grécia e no Egito, construíram imagens extremamente definidas e potentes, e são essas que são geralmente entendidas como os deuses. Gerações de adoração e adoração constroem uma imagem muito forte na luz astral, e quando o sacrifício é adicionado à adoração, a imagem é trazida um passo mais abaixo nos planos para manifestação e adquire uma forma nos éteres densos de Yesod, e é um objeto mágico muito potente, capaz de ação independente quando animado pelas ideias concretas geradas em Od. 10. Vemos, então, que todo ser celestial concebido pela mente do homem tem como base uma força natural, mas que sobre a base dessa força natural é construída uma imagem simbólica representativa dela, que é animada e tornada ativa pela força que representa. A imagem, então, é apenas um modo de representação consumido pela mente humana para sua própria conveniência, mas a força que a imagem representa, e que a anima, é algo muito real, e sob certas circunstâncias pode ser extremamente poderosa. Em outras palavras, embora a forma sob a qual o Deus é representado seja pura imaginação, a força associada a ela é real e ativa. 11. Deste fato é a chave, não apenas para a magia talismânica em seu sentido mais amplo, que inclui todos os objetos consagrados usados em cerimônias e para meditação, mas para muitas coisas na vida que não podemos deixar de observar, mas para as quais não temos explicação. Ela explica muitas coisas em religião organizada que é muito real para o crente, mas muito desconcertante para o descrente, que não consegue explicá-la nem afastá-la com explicações.
12. Em Netzach, no entanto, temos a forma mais tênue dessas coisas, e elas são percebidas muito mais pelas contemplações da fé do que pelos olhos do intelecto. Na esfera de Od são realizadas todas as formas de operações mágicas nas quais o próprio intelecto é trazido para suportar essas imagens tênues e fugazes para dar-lhes forma e permanência, mas na esfera de Netzach tais operações não ocorrem em nenhum grau elevado. Todas as formas divinas em Netzach são adoradas por meio das artes, não concebidas por meio de filosofias. No entanto, para todos os propósitos práticos, é impossível separar as atividades de Od e Netzach, que são um par funcional, assim como Gebura e Chesed compõem os dois aspectos do metabolismo, o catabólico e o anabólico. As funções de Netzach são implícitas em Od porque Netzach emana Od, e os poderes desenvolvidos pela evolução na esfera de Netzach são a base das capacidades de Od. Consequentemente, todas as operações mágicas da esfera de Od funcionam sobre uma base das tênues formas de vida de Netzach, e porque o intelecto humano trabalha de esfera em esfera, uma boa parte dos poderes de Od foram transportados para Netzach por almas iniciadas que vão à frente da evolução. As duas esferas, portanto, não são claras em sua divisão e classificação, mas em cada uma delas um certo tipo de função predomina muito definitivamente. 13. Os contatos de Netzach não são feitos por meio da concepção filosófica de sua vida, nem por meio do psiquismo comum de criação de imagens, mas por sentir como Algernon Blackwood expressou tão graficamente em seus romances, nos quais tanto da esfera de Netzach entra. É por meio da dança, do som e da cor que os anjos de Netzach são contatados e evocados. O adorador de um deus na esfera de Netzach entra em comunhão com o objeto de sua adoração por meio das artes, e na proporção em que ele é um artista em algum meio ou outro, e pode aí representar sua divindade simbolicamente, ele será capaz de fazer o contato e atrair a vida para si mesmo. Todos os ritos que têm ritmo, movimento e cor neles são um trabalho na esfera de Netzach. E como Od, a esfera de trabalhos mágicos, extrai sua força de Netzach, segue-se que qualquer operação mágica da esfera de Od deve ter um elemento Netzach nela se for para ser animada efetivamente, e para fornecer uma base de manifestação. A substância etérica tem que ser fornecido por alguma forma de sacrifício, mesmo que seja apenas a queima de incenso. Esta questão será tratada completamente no estudo da esfera de Yesod, a qual pertence. É necessário referir-se a ela aqui, porque o significado dos ritos de Netzach não pode ser compreendido sem uma compreensão dos meios pelos quais a manifestação é efetuada, e o Deus é trazido para perto de seus adoradores. 14. Vamos agora considerar Netzach do ponto de vista da árvore da vida microcósmica, ou seja, a árvore subjetiva dentro da alma, onde as Sefirot são fatores na consciência. 15. As três supernas, e o primeiro par de Sefirot manifestantes, Chesed e Gebura, representam o eu superior, com Tifaret como ponto de contato com o eu inferior. As quatro Sefirot inferiores, Netzach, Od e Yesod e Malkut, representam o eu inferior, ou personalidade, a unidade de encarnação, com Tifaret como ponto de contato com o eu superior, que às vezes é chamado de sagrado anjo guardião. 16. Do ponto de vista da personalidade, Tifaret representa a consciência superior, ciente das coisas espirituais, Netzach representa os instintos, e Od o intelecto. E Yesod representa o quinto elemento, que é ter, e Malkut os quatro elementos que são o aspecto sutil da matéria. Tudo o que o intelecto humano médio pode perceber é a natureza da matéria densa, Malkut, e do intelecto, Od, ambos aspectos concretos da existência. Ele não tem apreciação das forças que constroem as formas, como representadas por Netzach, a esfera dos instintos, e Yesod, o duplo etérico ou corpo sutil. Consequentemente, devemos fazer um estudo cuidadoso de Netzach porque sua natureza e importância são tão pouco compreendidas. 17. Compreenderemos melhor a natureza de Netzach no microcosmo se lembrarmos que é a esfera de Vênus, com tudo o que isso implica. Traduzido da linguagem simbólica da Cabala para o inglês simples, significa que estamos preocupados aqui com a função da polaridade, que é muito mais do que mero sexo como popularmente concebido.
18. É importante notar a esse respeito que Vênus, ou em sua forma grega, Afrodite, não é uma deusa da fertilidade, como Ceres e Perséfone, ela é a deusa do amor. Agora, no conceito grego de vida, o amor abrangia muito mais do que a relação entre os sexos, ele incluía a camaradagem de homens lutadores e o relacionamento de professor e aluno. A hetaira grega, ou mulher cuja profissão é o amor, era algo muito diferente da nossa prostituta moderna. O grego mantinha a relação física simples dos sexos para sua esposa legítima, que era reclusa no gineceum, ou harém, e era mantida simplesmente para fins de reprodução para que ele pudesse ter herdeiros legítimos, e ela era uma mulher sem educação, embora de bom sangue, e não era encorajada a se tornar atraente ou a praticar as artes do amor. Ainda menos ela era encorajada a adorar a deusa Afrodite, que preside os aspectos superiores do amor. Esperava-se que as divindades de sua adoração fossem os deuses do lar e da lareira. Ceres, a mãe terra, era governante dos mistérios das mulheres gregas. 19. O culto a Afrodite era algo muito mais do que a simples execução de uma função animal. Ele se preocupava com a interação sutil da força vital entre dois fatores, o curioso fluxo e retorno, o estímulo e a reação, que desempenham um papel tão importante nas relações dos sexos, mas se estendem muito além da esfera do sexo. 20. Esperava-se que a hetaira grega fosse uma mulher de cultura. Havia, é claro, todos os graus entre elas, desde as mais baixas, que se aproximavam das geishas japonesas, até as mais altas, que mantinham salões à maneira das famosas meias azuis francesas. E eram mulheres de virtude física limpa a quem nenhum homem ousaria fazer avanços sensuais, mas por causa da reverência em que a função do sexo era mantida entre os gregos, é provável que em nenhum grau da sociedade hetaira se aproximasse da degradação da prostituta profissional moderna. 21. A função da hetaira era ministrar ao intelecto de seus clientes, bem como seus apetites. Ela era uma anfitriã e também uma amante, e a ela recorriam os filósofos e poetas para receber inspiração e aguçar seus raciocínios, pois era bem sabido que não há inspiração maior para um homem intelectual do que a companhia de uma mulher vital e culta. 22. Nos templos de Afrodite, a arte do amor era diligentemente cultivada, e as sacerdotisas eram treinadas desde a infância em sua habilidade. Mas essa arte não era simplesmente a de provocar a paixão, mas de satisfazê-la adequadamente em todos os níveis de consciência, não simplesmente pela gratificação das sensações físicas do corpo, mas pela sutil troca etérica de magnetismo e polarização intelectual e espiritual. Isso elevou o culto de Afrodite para fora da esfera da simples sensualidade e explica por que as sacerdotisas do culto impunham respeito e não eram de forma alguma vistas como prostitutas comuns, embora recebessem todos os visitantes. Elas estavam engajadas em ministrar a certas necessidades mais sutis da alma humana por meio de suas artes habilidosas. Nós trouxemos a um nível mais alto de desenvolvimento do que jamais foi conhecido pelos gregos a arte de estimular o desejo com filme, revista e síncope, mas não temos conhecimento da arte muito mais importante de atender às necessidades da alma humana para o intercâmbio etérico e mental de magnetismo, e é por essa razão que nossa vida sexual, tanto fisiológica quanto socialmente, é tão instável e insatisfatória. 23. Não podemos entender o sexo corretamente a menos que percebamos que ele é um aspecto do que o esoterista chama de polaridade, e que este é um princípio que atravessa toda a criação, e é, de fato, a base da manifestação. Ele é representado na árvore pelos dois pilares da severidade e da misericórdia. Toda a atividade da força está compreendida no princípio da polaridade, assim como toda a função da forma está compreendida no princípio do metabolismo. 24. Polaridade realmente significa o fluxo de força de uma esfera de alta pressão para uma esfera de baixa pressão, alto e baixo sendo sempre termos relativos. Cada esfera de energia precisa receber o estímulo de um influxo de energia em pressão mais alta, e ter uma saída em uma esfera de pressão mais baixa. A fonte de toda energia está no grande manifesto, e ela desce os níveis, mudando sua forma de um para o outro, até que finalmente esteja aterrada em Malkuth. Em cada vida individual,
em cada forma de atividade, em cada grupo social organizado para qualquer propósito, seja exército, igreja ou empresa limitada, vemos a exemplificação desse fluxo de energia em circuito. O grande ponto que precisamos perceber é que na árvore microcósmica há um fluxo para baixo e para cima dos aspectos positivos e negativos de nossos próprios níveis subjetivos de consciência, por meio do qual o espírito inspira a mente, e a mente direciona as emoções, e as emoções formam o duplo etérico, e o duplo etérico molda o veículo físico, que é a Terra do circuito. Este é um fato que é geralmente percebido, e suas implicações são facilmente vistas assim que a atenção é atraída para elas. 25. Mas um ponto que não percebemos tão prontamente é que há um fluxo e retorno entre cada corpo ou nível de consciência e seu aspecto correspondente no macrocosmo. Assim como há uma entrada e saída no nível de Malkuth, por meio do qual comida e água são recebidas no corpo como nutrientes e rejeitadas como excrementos, que é o alimento do reino vegetal sob o nome educado de esterco. Assim há uma entrada e saída entre o duplo etérico e a luz astral, e entre o corpo astral e o lado mental da natureza, e assim por diante nos planos, com os fatores mais sutis representados pelas 6 sefirot superiores. A essência da Cabala mágica, que é a aplicação prática da árvore da vida, é desenvolver esses circuitos magnéticos dos diferentes níveis e assim fortalecer e reforçar a alma. Assim como o corpo físico é nutrido comendo e bebendo, e mantido saudável pela excreção adequada, que pode ser chamada de operações da esfera de Malkuth, assim também a alma do homem é energizada pelas operações da esfera de Tiferet, que também é chamada de esfera do Redentor, que traz saúde à alma. Sabemos como a iniciação desenvolve os poderes do psiquismo superior e permite que o entendimento humano apreenda verdades espirituais. O que não percebemos é que para a gama completa do desenvolvimento humano precisamos também desenvolver nosso poder de contatar a energia natural em sua forma essencial, conforme representada pela esfera de Netzach. Estamos acostumados a adotar a linha de que o espiritual e o natural são mutuamente antagônicos e que devemos roubar Pedro para pagar Paulo. E concluir que se o espiritual é o bem supremo, o natural deve necessariamente ser o mal mais baixo. Não percebemos que a matéria é espírito cristalizado, e o espírito é matéria volatilizada, e que não há diferença de substância entre eles. Assim como não há entre água e gelo, mas ambos são estados diferentes da coisa única, como os alquimistas a chamam. Este é o grande segredo da alquimia que forma a base filosófica da doutrina secreta da transmutação. 26. Mas a transmutação de metais é de pouca importância, exceto acadêmica, comparada à transmutação de energia dentro da alma. É com isso que os iniciados lidam por meio da técnica da árvore da vida, e assim como a consciência transmuta para cima e para baixo o pilar central da suavidade, ou equilíbrio, assim a energia transmuta para cima e para baixo o pilar da misericórdia, do qual Netzach é a base. E a forma transmuta para cima e para baixo o pilar da severidade, do qual Od, o intelecto, é a base. 27. Em Chokmah, então, obtemos o tremendo impulso da vida, que é a grande potência masculina do universo. Em Chesed, obtemos a organização de forças em totalidades interativas, e em Netzach, obtemos uma esfera na qual a evolução, ascendendo de Malkuth como força organizada que anima a forma vivificada, é capaz de contatar a força essencial mais uma vez. Netzach, a esfera de Noga, que é o nome hebraico para Vênus Afrodite, é, portanto, uma esfera extremamente importante do ponto de vista do trabalho prático do ocultismo. É porque a maioria das pessoas que se dedicam ao ocultismo trabalham apenas no pilar central, que é o pilar da consciência, e não prestam atenção aos pilares laterais, que são os pilares da função, que tais resultados insignificantes são obtidos da iniciação. Os cegos estão guiando os cegos, e o iniciador médio em potencial nas fraternidades ocultas modernas, que geralmente é mais um místico do que um ocultista, não percebe que ele tem que iniciar o subconsciente, bem como a consciência, e iluminar os instintos, bem como a razão. 28. Consideramos Netzach dos pontos de vista objetivo e subjetivo, agora resta estudar o simbolismo atribuído a esta sefira à luz do conhecimento que já obtivemos.
29. Observaremos imediatamente que o simbolismo contém duas ideias distintas, a ideia de poder e a ideia de beleza, e somos lembrados do amor que existia entre Vênus e Marte de acordo com o antigo mito. Agora, esses mitos não são fabulosos, exceto no sentido histórico, mas representam verdades do espírito, e quando encontramos a mesma ideia recorrente em diferentes panteões, quando encontramos cabalistas hebreus e poetas gregos, cujas mentalidades estavam tão distantes umas das outras quanto os polos, apresentando o mesmo conceito em diferentes formas, devemos concluir que não é acidental, mas valerá a pena um exame cuidadoso. 30. Vamos nos afastar de nosso método usual de analisar os símbolos na ordem dada e classificá-los de acordo com os dois tipos em que se enquadram. 31. O título hebraico da sétima Sefira é Netzash, que significa vitória. Seu título adicional é firmeza, que carrega a mesma ideia de energia magistral e vitoriosa. O nome de Deus é Jeová Tsabaut, que significa o Senhor dos Exércitos, ou Deus dos Exércitos. A ordem dos anjos atribuída a Netzash são os Elohim, ou deuses, os governantes da natureza. 32. As 4 cartas de tarô atribuídas a esta Sefira contêm todas a ideia de batalha, mesmo que de forma negativa. É curioso notar, no entanto, que é apenas o 7 de paus que tem um significado bom ou positivo, os outros 3 setes são todas cartas de má sorte. A razão para isso fica clara, no entanto, quando entendemos o simbolismo como um todo, então o deixaremos de lado por enquanto e o reconsideraremos mais tarde. 33. Vamos agora nos voltar para a consideração do outro conjunto de imagens simbólicas. O chakra mundano de Netzash é o planeta Vênus, e a imagem mágica é, apropriadamente, uma bela mulher nua. A experiência espiritual atribuída a esta esfera é a visão da beleza triunfante. A virtude é o altruísmo, isto é, a capacidade de polarizar a partir do polo negativo. Os vícios são os óbvios do amor abusado, da impureza e da luxúria. 34. A correspondência no microcosmo é com os lombos, quadris e pernas. Estes, será notado, formam o cenário dos órgãos geradores, mas não os próprios órgãos geradores, e confirmam a ideia previamente sombreada, de que a deusa do amor e a deusa da fertilidade não são uma e a mesma coisa. 35. Os símbolos atribuídos a Netzash são a lâmpada, o cinturão e a rosa. O cinturão e a rosa são autoexplicativos, pois são tradicionalmente associados a Vênus. A lâmpada, no entanto, requer mais explicação, pois as associações clássicas não nos dão nenhuma pista sobre este ponto. Devemos nos voltar para a alquimia. 36. Os 4 elementos são associados às 4 sefirot inferiores, e destas o elemento do fogo é associado a Netzash. A lâmpada é a arma mágica usada em operações do elemento fogo. Daí a associação com Netzash. O elemento fogo está associado à energia ígnea no coração da natureza e se conecta com o aspecto Marte da Sefira de Vênus. 37. Vemos, então, a partir de um estudo do simbolismo anterior, que o simbolismo de Marte, ou vitória, está associado ao macrocosmo, e o simbolismo de Vênus, ou amor, ao aspecto microcósmico ou subjetivo. Isso nos dá a chave para uma verdade psicológica muito importante, bem compreendida pelos antigos, mas que teve que esperar o trabalho de Freud para sua interpretação na linguagem moderna. Isso pode ser melhor expresso por dizendo que a energia elementar, ou o dinamismo fundamental de um indivíduo, está intimamente ligado à vida sexual desse indivíduo. 38. Este é um fato muito importante em nossa vida psíquica, bem compreendido por psicólogos, mas pouco apreciado por místicos e médiuns, que geralmente se inclinam a um idealismo que busca escapar da matéria e de seus problemas. Mas escapar assim é deixar fortalezas inconquistadas em nossa retaguarda, e o caminho mais sábio, o único caminho que pode produzir totalidade de vida e um temperamento equilibrado, é dar o devido lugar a Netzash, que equilibra a intelectualidade de Od e a materialidade de Malkuth, lembrando sempre que a árvore consiste nos 2 pilares da polaridade e no caminho do equilíbrio entre eles.
39. O verdadeiro segredo da bondade natural está no reconhecimento dos direitos conflitantes dos pares de opostos. Não existe tal antinomia entre o bem e o mal, mas apenas o equilíbrio entre dois extremos, cada um dos quais é mal quando levado ao excesso, ambos os quais dão origem ao mal se insuficientes para o equilíbrio. A licença desenfreada leva à degradação, mas o idealismo desequilibrado leva à psicopatologia. 40. Existem três tipos de pessoas que passam dentro do véu: o místico, o psíquico e o ocultista. O místico aspira à união com Deus e atinge seu objetivo colocando de lado tudo que não é de Deus em sua vida. O psíquico é um receptor de vibrações sutis, mas não um transmissor. O ocultista precisa ser, até certo ponto, pelo menos um receptor, mas seu objetivo principal é ser capaz de controlar e dirigir nos reinos invisíveis da mesma forma que o homem da ciência aprendeu a controlar e dirigir no reino da natureza. 41. Para atingir esse objetivo, ele deve trabalhar em harmonia com as forças invisíveis da mesma forma que o cientista domina a natureza ao compreendê-la. Dessas forças invisíveis, algumas são espirituais, descendo de Keter, e algumas são elementais, trabalhando a partir de Malkuth. As forças de Keter do macrocosmo são captadas pelo centro de Tiferet no microcosmo. Para usar a terminologia cabalística, as forças elementares são captadas pelo centro de Yesod, mas, e este é o ponto importante, elas são direcionadas e controladas pela maneira como o equilíbrio é mantido entre Netzach e Yod. 42. Netzach, no microcosmo, representa o lado instintivo e emocional da nossa natureza. Yod representa o intelecto, Netzach é o artista em nós, e Yod é o cientista. Conforme nossos humores mudam entre contenção e dinamismo, haverá a polaridade de Yod e Netzach no microcosmo que é a alma. Se não houver influência de Netzach para introduzir um elemento dinâmico, a superpreponderância de Yod levará a toda teoria e nenhuma prática em assuntos ocultos. Ninguém pode lidar com magia em quem a esfera de Netzach não esteja em função, pois o ceticismo de Yod matará todas as imagens mágicas antes de seu nascimento. Como todas as coisas na natureza, Yod, não fertilizado por sua polaridade oposta, é estéril. Deve haver algo do artista em todo ocultista que deseja fazer trabalho prático. O intelecto sozinho, por mais poderoso que seja, não confere poderes. É através do Netzach em nossa própria natureza que as forças elementais obtêm acesso à consciência. Sem Netzach, eles permanecem na esfera subconsciente de Yesod, trabalhando cegamente. É ensinado nos mistérios que cada nível de manifestação tem sua própria ética, ou padrão de certo e errado, e que não devemos confundir os planos esperando de um padrão de outro, que não é aplicável a ele. No reino da mente, a ética é a verdade. No plano astral, que é a esfera das emoções e instintos, a ética é a beleza. Devemos aprender a entender a retidão da beleza, bem como a beleza da retidão, se quisermos trazer todas as províncias do reino interior à obediência ao poder central da consciência unificada. 43. Ao entrar na região das 4 Sefirot inferiores, estamos entrando na esfera da mente humana. Consideradas subjetivamente, elas constituem a personalidade e seus poderes. O objetivo da iniciação oculta é desenvolver esses poderes, e se tomados do ponto de vista mais elevado, como sempre deveria ser para não degenerar em magia negra, uni-los a Tiferet, que é o ponto de foco do eu superior, ou individualidade. Ao discutir Netzach, portanto, definitivamente passamos pelo portal dos mistérios e estamos pisando no solo sagrado reservado para iniciados. 44. Não sou defensor de um segredo que seja simplesmente arte sacerdotal, mas há certos segredos práticos dos mistérios que não é aconselhável gritar em voz alta para que não sejam abusados. Há também a tendência inveterada da natureza humana de aplicar suas próprias definições a termos familiares e de se recusar a reconhecê-los separadamente de suas associações familiares. Se eu levantar um canto de o véu do templo e revelar o fato de que sexo é simplesmente uma instância especial do princípio universal da polaridade, a suposição imediata é que polaridade e sexo são termos sinônimos.
Se eu disser que, embora sexo seja parte da polaridade, há uma grande quantidade de polaridade que não tem nada a ver com sexo, minha explicação é ignorada. Talvez eu seja melhor compreendido se substituir a terminologia da física pela da psicologia mais apropriada e disser que a vida fluirá apenas em circuito, isole-a, e ela se tornará inerte. Tomemos a personalidade humana como uma máquina elétrica. Ela deve ser conectada à casa de força, que é Deus, a fonte de toda a vida, ou não haverá força motriz, mas igualmente deve ser aterrada, ou a força não fluirá. Todo ser humano deve ser aterrado à terra, tanto literal quanto metaforicamente. O idealista tenta induzir um isolamento completo de todos os contatos com a Terra para que o poder que flui não seja desperdiçado. Ele não consegue perceber que a Terra é um grande imã. 45. A tradição declara desde os tempos antigos que a chave para os mistérios foi escrita na tábua de esmeralda de Hermes, onde estavam escritas as palavras, assim como em cima, assim embaixo. Aplique os princípios da física à psicologia, e o enigma será lido. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. 46. Finalmente chegamos à consideração do significado das cartas de tarô associadas a Netzach. Estes são os 4 sets do baralho de tarô. 47. Como agora estamos entrando na esfera de influência do plano terrestre, pode ser bom explicar o que essas cartas menores do baralho de tarô representam na adivinhação. Elas simbolizam os diferentes modos de função das diferentes forças sefiróticas nos 4 mundos dos cabalistas. O naipe de paus corresponde ao nível espiritual, copas ao nível mental, espadas ao plano astral, e ouros ao plano físico. Consequentemente, se o 7 de ouros aparecer em uma adivinhação, significa que a influência de Netzach está desempenhando um papel no nível físico. Há um velho provérbio, sorte no amor, azar nas cartas, que é apenas outra maneira de dizer que a pessoa que é atraente para o sexo oposto geralmente está em água quente perpétua. Vênus é uma influência perturbadora nos assuntos mundanos. Ela distrai dos negócios sérios da vida. Assim que sua influência chega a Malkuth, ela deve entregar sobre o cetro para Ceres e deixar bem em paz. São as crianças, não o amor, que mantém o lar unido. O nome cabalístico do 7 de ouros é sucesso não realizado, e temos apenas que olhar para as vidas de Cleópatra, Guinevere, Isolda, Heloísa para perceber que Vênus no plano físico tem como lema, tudo por amor, e o mundo bem perdido. 48. O naipe de espadas é atribuído ao plano astral. O título secreto do 7 de espadas é esforço instável. Quão bem isso expressa a ação de Vênus na esfera das emoções, com sua intensidade de curta duração. 49. O título secreto do 7 de copas é sucesso ilusório. Esta carta representa o trabalho de Vênus na esfera da mente, onde sua influência não é de forma alguma propícia à visão clara. Acreditamos no que queremos acreditar quando estamos sob a influência de Vênus. Neste plano, seu lema pode muito bem ser o amor é cego. 50. Somente na esfera do espírito Vênus se destaca. Aqui, sua carta, o 7 de paus, é chamada de valor, o que descreve bem a influência dinâmica e vitalizante que ela exerce quando seu significado espiritual é compreendido e empregado. 51. Muito interessantemente, as 4 cartas de tarô atribuídas a Netzach revelam a natureza da influência venusiana conforme ela desce pelos planos. Eles nos ensinam uma lição muito importante, pois mostram o quão essencialmente instável essa força é, a menos que esteja enraizado em princípios espirituais. As formas inferiores de amor são as emoções e essencialmente não confiáveis, mas o amor superior é dinâmico e energizante.